Boa noite. Deixa eu só. Olá, Petros. Minha linda, tudo certinho aí com áudio, imagem. Senão eu vou fazendo aqui os reajustes. Seja bem-vinda. Vamos aguardando o pessoal chegando. Tudo ok, né? Certo. Eita, maravilha. Só. Vamos aguardando, Petros, o pessoal chegando, né? Estou muito feliz com esse momento de hoje, né? Poder ter você aqui como convidada, trazendo um tema tão rico como esse, né? Principalmente nesse momento tão delicado que a gente está passando, né? No nosso país, né? Mais de 500 mil mortes, né? Pela Covid, entre tantas outras, violação dos direitos humanos que a gente vem atravessando, né? Então, assim, poder ter momentos como esse de diálogo, espaços como esse, para a gente poder ter essa troca, né? Tá nos enriquecendo, é sempre muito importante, muito potente, né? Deixa eu verificar aqui. Certo. Só dar uma organizada aqui na minha conexão. Pronto. Petros, eu vou te chamar, certo? E aí vou fazer esse convite, certo? Para você, porque aí a gente já vai iniciando esse diálogo juntas. Eu acho que seria bem interessante a gente poder também fazer um minuto de silêncio, né? Em respeito às vítimas e aos familiares da Covid-19, certo? Então, olá! Boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Que que alegria bom ter estar aqui. você aqui, coisa boa, coisa linda, né? Deixa eu só organizar aqui, certo? Ótimo. Então vamos aguardando o pessoal chegando, né? Enquanto isso, é bom que a gente vai dialogando um pouco nesse momento tão difícil que a gente vem passando, né? Então, assim, a gente vem todos os dias, né, Petro? Assim, passando por marcas tão assustadoras, né, de tantas violações, né, essa questão da vacina, de tanta importância, né, a gente poder ter um governo mesmo, né, que estivesse nesse momento tão difícil, podendo, né, ter uma outra postura diante dessa pandemia, diante dessa, tipo, isso que vem acontecendo com a saúde pública, né? Sim, E aí, infelizmente a gente está vivendo um momento de terror, eu não teria outro nome para dizer esse nome de terror, sim. no qual acho que as vidas nunca foram tão banalizadas no nosso país Uhum. como nesse governo atual. Sim, a gente vive num país com marcas que vem desde a invasão e a colonialização do país,
Mas sim, se por um momento a gente caminhou para algum lugar de progresso, né, a nível uhum, de Estado, hoje a gente se encontra num uhum, momento extremamente difícil, num momento de terror. Eu só uhum, consigo nomear como um momento de terror, sim, porque a gente poderia ter acesso às vacinas bem antes, quantas vidas uhum, poderiam ter sido sim, salvas, né? E seguimos dialogando e lutando também para. sim, Ai, verdade. tô Ai, alentando. e aí o pessoal tá entrando, né? Gente, sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindos a esse momento, né? Esse espaço de diálogo, esse espaço que Petro está aqui, né? Então, assim, ela aceitou esse convite e para mim é muito, muito, assim, muito importante, né? Assim, a sua presença aqui, assim, por toda a tua história, pelas nossas caminhadas, né? Pelas nossas lutas, né? Por acreditar no teu trabalho, no teu compromisso com a psicologia, com a garantia dos direitos humanos. Então, assim, eu estava só aguardando, né? Se a gente poder alinhar essa questão da agenda para poder ter você aqui. Então, assim, muito, muita satisfação mesmo. Assim, você aqui trazendo esse tema tão potente, né? Nesse mês que aí você, né, a pessoa que vai falar um pouco, né, de que mês é esse que a gente está falando, que importância tem tudo isso, né? Então, assim, esse espaço é seu, esse espaço é nosso, é um espaço coletivo, é um espaço do diálogo, certo? É um espaço para o acolhimento, para a fala. Então, assim, que a gente possa ter, né, nessa noite momentos de aprendizado, de troca, né, de histórias, de conhecimento. Então, as pessoas que estão aqui chegando, fiquem à vontade para trazer, para trocar, certo? Trazer suas contribuições, né? Então, assim, é mais um momento, né? Mais uma live que o Projeto Preta no Mundo está realizando, né? Esse projeto. E Ale se faz aqui presente, né? E Ale é a pessoa que vem comigo caminhando muito nesse projeto. Foi a pessoa, né? Que deu esse nome Preta no Mundo, né? Eu faço questão de sempre falar isso, porque para mim é de muita importância, né? Então é aquela pessoa que eu estou sempre e Ale, olha, estou pensando nisso, o que é que tu acha? Tu manda o WhatsApp, manda o áudio, manda isso. E ela sempre solicita, sempre ali pronta, né? Me ajudando. Ah, Cris, por que tu não faz isso? Eu acho que assim fica legal. Né? Então, assim, é uma pessoa que está caminhando comigo de uma forma muito especial, entre outras pessoas que eu acho importante falar, né? Tem Bruna, né, que é essa pessoa que vem caminhando comigo nessa administração da página, então esse card que foi feito. Entre os demais, é Bruna Carvalho, então assim, é uma amiga, uma pessoa que acreditou, né, no trabalho, que acredita nesse projeto Preta no Mundo, na importância que tem e está lá junto comigo, né, me auxiliando da forma possível, né, entre outras pessoas que vêm junto caminhando, né? Então, assim, é importante poder ressaltar isso, né? Então, Petros, minha linda, esse espaço é teu, fique à vontade, certo? E vamos embora. Hum. Bem, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Me sinto bem honrada de ser convidada, de estar aqui participando contigo. Eu venho como uma fã acompanhando o Preta no Mundo, nas conseguintes edições que vieram tendo, eu venho sempre acompanhando as lives. Acho que é um projeto muito importante. O diálogo é o que a gente tem de mais poderoso para promover transformações e para mover o que inquieta e para quebrar com silêncios e silenciamentos, né? Uh, Queria agradecer a todo mundo que está participando também. Eu acho que já na tua fala introdutória, tu oferece para a gente um caminho para se pensar, né? Quando tu se apresenta e apresenta o projeto, tu fala da história do projeto, tu fala dos nomes que compõem a história desse projeto. Então, pensando no mês que a gente está, né? E no tema que a gente escolheu, de dar início a falar de memórias, eu acho que falar de memórias é falar daquilo que não deve ficar
apagado, aquilo que não deve ser silenciado. E a gente está no mês da visibilidade, porque dentre os marcos de luta, né, do movimento LGBTIA+, aconteceu a revolução de Stonewall, né, que por violência da parte da polícia, que infelizmente parece algo que ficou lá atrás, mas gente, eu travei? Travei não, né? Não, não. Ok. Essa questão a gente vem acompanhando, né, a violência da polícia aqui no Brasil com a população LGBTIA+, com a população negra, bem marcadamente, com a população indígena. A gente vem acompanhando, assim, esse movimento de violência, de imposição, de sequestro, que marca a nossa história enquanto Brasil. E como merlopontiana que sou, eu diria que marca a nossa carne, está na nossa carne, é tudo isso, né? Mas, falando das memórias e aí localizando que esse mês é um mês de luta, e é um mês de luta que é um mês representado por resistência. E eu coloco resistência destacando a palavra existência, porque muito se fala das identidades, né? Mas quando a gente busca para tentar entender um pouco na base que danada é a identidade, quem foi que inventou isso, a gente começa a perceber que o conceito de identidade ele vem para sequestrar as possibilidades de existir, de ser, de povos não dominantes. Ou seja, os acadêmicos, que eram majoritariamente homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e de classe privilegiada, eles começaram a pensar identidades. Né? Curiosamente, parece que as identidades mais confinadas são as identidades negras, seriam as pessoas indígenas, seriam as pessoas LGBTIA+. E tá, como é que é isso? O conceito de identidade ele vai buscar encontrar um componente único e universal para definir um grupo de pessoas. E aí, quando a gente, e só para ressaltar a minha fala, para que não fique confuso, né? Quando a gente fala de movimentos identitários, esses grupos eles se reúnem na luta pelo rompimento com a ideia de identidade que nos confina, que nos confinou durante tanto tempo da história. A exemplo, no início dos estudos da psique, né, tínhamos teorias da degenerescência que diziam que a identidade, ou seja, a essência, o uno das pessoas negras, das prostitutas e das pessoas LGBTIA+, era que eles tendiam a enlouquecer com o tempo. Por isso, eram pessoas que não deveriam ter acesso à educação, ao lazer, ao trabalho. A ideia de identidade, ela vem junto com a ideia de sequestro, com a ideia de confinar grupos dentro de uma possibilidade única, que é a marginalização. Então, como se organizar uma vez que a gente está num mundo dividido pela identidade e pela lógica identitária para se defender dessas violências que existem, que são presentes, que atravessam a nossa carne e que, enfim, tentam nos silenciar o tempo inteiro, tentam, por exemplo, como aconteceu em Stonewall, retirar de nós o direito de viver, de frequentar espaços, de lazer e de trocar afetos, né? E memória, afetos e resistências, eu fui pensando bem por aí. Pela nossa afirmação de que existimos. Temos características comuns, mas essas características elas não dizem até onde a gente deve ir ou o que a gente deve chegar. A gente evidencia essas características porque por mais que tenha esse discurso de somos todos humanos, que é tão lindo, né? A vida real ela não é dividida assim. A vida real é dividida numa lógica de identidades. Então a gente precisa visibilizar como essa ideia de identidade foi construída e como hoje, vivendo num mundo dividido numa lógica de identidades,
nós criamos políticas de resistência e para nos fortalecer por meio do afeto que temos nessa consolidarização mesmo de corpos que são sequestrados por conceitos e por saberes para que não possam ser. Acho que acima de tudo, falar de resistência. Existência é afirmar que podemos ser outros, né? E pensar uma psicologia de compromisso ético, estético, político com a diversidade é justamente pensar uma psicologia que se questiona desde suas bases também. Eu sou suspeito a falar, mas para mim, sempre para entender o que está acontecendo, deixa eu voltar um pouquinho na história e ver como foi que isso começou para entender o que eu faço hoje, né? A Hannah Arendt costumava dizer que a gente aceita muito essa herança que a gente recebe sem testamento. Então, é preciso tentar entender o que é que vem sendo trazido ao longo da história para que a gente possa se situar no mundo que a gente vive. Então, a psicologia, ela chega como ciência na Alemanha, buscando instrumentalizar e legitimar a partir de experimentos, né? As teorias da psique que eles vinham construindo, ou seja, as teorias da alma, as teorias da mente humana, e atreladas a ideias de identidade, individualidade. E por que eu vejo problema também na questão da individualidade, né? É que essa perspectiva individualista, ela parece particularizar os nossos sofrimentos em absoluto. Então, por muito tempo, o discurso na psicologia dizia que se eu não faço sucesso, é porque eu tenho algum problema individual. E algo que foi feito brilhantemente, primeiro pelos movimentos sociais e depois pela psicologia, que hoje está num momento completamente dialógico com os movimentos, que, enfim, pessoas de todas as cores, de todas as etnias, identificações de gênero e de sexualidade estão ocupando os conselhos de psicologia e produzindo saberes na academia, é que a gente está começando a demarcar que os nossos sofrimentos eles não são individuais em absolutos. De outro modo, a maior parte dos nossos sofrimentos, ou talvez todos eles, permeiam a dimensão coletiva. São sofrimentos que se apresentam porque nós não podemos ser na maioria dos espaços. E isso vai sendo demarcado, e aí eu gosto de trazer novamente para o mundo real, para a história, o direito de ir a um bar. O direito de ir a um bar e beijar quem você ama, ou beijar quem você deseja. O direito de andar na rua na luz do dia, o direito de correr na rua sem ser confundido. Uma confusão que acontece aí com milhares, né, nas ruas que estão correndo e são lidos como, enfim, bandidos, nas palavras deles, né? Então, falar do direito de ser e do direito de ser outro e de um compromisso com a diversidade é falar de que nós percebemos e estamos evidenciando o como historicamente se construiu um sequestro de todas as nossas possibilidades de ser outra, por conta da cor da nossa pele, por conta de quem a gente deseja, de quem a gente ama, de como a gente se identifica e de que normas a gente começa a pôr em questão, né? E aí, nesse sentido, eu acho que, como psicólogas e psicólogos, a gente precisa demarcar um posicionamento. Afinal, se todas as nossas ações são com os outros, elas são ações plurais. Elas são ações coletivas. Então, elas são ações políticas. Só existe psicologia política. Uma psicologia que se diz apolítica, ela só seria possível numa pessoa que vive só e completamente isolada de todas as outras. Como isso não acontece,
gostaria de deixar uma grande interrogação. O que é uma psicologia apolítica? Então, localizando que somos políticas e que desejamos demarcar um posicionamento ético, e ética que vem de ethos, que quer dizer morada, né? Onde é que mora esse nosso posicionamento? A que o nosso posicionamento dá morada? É a individualidade ou é a diversidade? É a compreensão de que o sofrimento ele é de um sujeito desajustado ou de uma sociedade desajustada, ou de uma norma social desajustada? Ou porque historicamente a gente vem tendo nossas verdades sendo sequestradas pelo Estado, pela igreja e pela academia, né? Então, eu estou chegando aqui deixando muitas perguntas e chamando mesmo para que pensemos soluções, né? Soluções possíveis. Estou vendo muitos nomes PCs aqui, eu fico muito feliz com isso. Eu vejo muitos colegas falando, e cada dia eu fico mais incomodado com isso, que é, mas falar entre psicólogas e psicólogos, não adianta, tem que romper a bolha, porque a academia e a psicologia são desconstruídos já. E assim, gente, a academia é um dos pilares máximos do sequestro dos corpos não hegemônicos, dos sequestros dos corpos que não estiveram dominando o mundo, por meio da violência e da coerção. Então, a academia precisa se olhar, se repensar e discutir com a sua bolha e fora da bolha, e mover práticas fora da bolha, como, por exemplo, numa live, num protesto, num posicionamento político. São diversas as situações. Eu estava lendo semana passada um texto da Mônica Alvim, e aí ela não viu muito bem momentos históricos instituídos, né, no que ela vai chamar de uma estético-política. Porque às vezes a gente, sei lá, comenta em off que se incomoda com a situação, mas na hora a gente não se posiciona, sabe? O nosso corpo não se apresenta naquela posição. E ela vai dar o exemplo de um jogador negro que ele se ajoelhava no estádio e fazia um gesto em protesto. E aí só ele do time fazia, por um tempo, né? E aí ele estava para ser cerceado disso. E aí, se o time se alia, se o time inteiro ajoelha e se demarca esse posicionamento, e aí, o que fazer? Tem como retirar só ele? Sabe? E aí, quando eu falo de um posicionamento estético-político, é que ele não está só no eu não concordo em off, ou eu voto em branco porque eu não estou de lado nenhum. Eu marco a minha posição como corpo que sou. Então, eu não estou aqui só para discursar sobre, enfim, uma psicologia diferente. Eu estou aqui me propondo a me pensar de um jeito diferente a partir de agora, a partir de cada momento, porque eu também sou psicóloga. E eu fui formada numa tradição da psicologia que eu sei que é uma tradição para lá de confusa e para lá de, enfim, hierárquica, confinante, individualizante, e que por isso eu acho que um exercício é a gente se repensar o tempo inteiro. Eu gosto muito desde a Ana Bock e agora em autores mais atuais, né, que vem discutindo decolonialidade, que vem discutindo relações raciais e de gênero. A pergunta é: que psicólogos somos? Que psicólogos somos? Que psicologia fazemos? Isso tem que estar sempre sendo evidenciado para nós mesmos, porque é muito fácil a gente cair no lugar de quem vai delegar a identidade do outro, que vai resolver o sofrimento do outro, ou que vai individualizar a dor que o outro apresenta. E achar que a dor que se apresenta no meu consultório, ou na rede de atenção que eu trabalho, ou no hospital dentro da empresa, fala de um problema individual daquela pessoa. E falando novamente de tradição e de bases, muito se diz que esses são problemas de abordagem, disso e daquilo, mas, assim, se a gente for para os clássicos, e eu falo dos clássicos, assim, homens cisgêneros brancos héteros europeus, todos eles
da mesma forma que se faz a leitura seletiva, de só escolher as falas que oprimem e aplicá-las hoje em dia e se defender dizendo a abordagem, eles vão trazer falas que, enfim, pontuam e apontam caminhos possíveis para a gente seguir hoje. Eu já trabalhei no espaço de análise comportamental, apesar de hoje em dia eu sou da fenomenologia totalmente. E eu lembro que a minha supervisora, ela dizia uma frase do Skinner, que falava dessa questão da adaptação, da, enfim, regularização, porque ele dizia que quando esses sujeitos começam a adoecer, é possível entender também o adoecimento como uma denúncia. É possível entender que talvez não seja o sujeito que precise ser remodelado para um modo mais saudável, mas que precisemos, enquanto profissionais da psicologia, ou, enfim, da análise do comportamento para ele, né? Remodelar a sociedade para que ela seja mais saudável, para que ela produza ambientes mais saudáveis. Então, assim, será que são problemas de abordagem que a gente tem? Né? Na psicanálise, muitos autores têm encontrado fissuras até nos basilares. Na fenomenologia, que é onde eu posso falar com mais propriedade, caramba, eu vejo assim uma tradição nas psicólogas e psicólogos da fenomenologia muito isenta de questões políticas, mas penso também que é por uma leitura seletiva dos clássicos, porque desde os clássicos a gente tem apontamentos de rupturas possíveis. Desde os clássicos a gente tem apontamento do que não foi pensado como possibilidade. Cara, desde o primeiro, ele começa esse movimento, pensa esse método, dizendo que o pensamento racional ideal criou muros entre a gente e negou todas as existências que não se encaixavam na daqueles que pesquisaram. Eu gosto de uma frase bem evidente, que é a de que toda visão de mundo, ela é visão a partir de um corpo no mundo. Então ela não diz a verdade do mundo, ela diz a verdade daquele corpo que vive. Então, o que é que a gente está perpetuando? Como seguir? Sabe? Que fissuras são essas possíveis? E aí, por outro lado, e para não parecer que essa é uma pergunta que sou eu que estou dando início, e para trazer à memória essas questões, né? O Conselho de Psicologia do Brasil tem uma história de luta para tentar reverter essa situação clássica e mais tradicional da psicologia. E a gente, hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que a gente tem resoluções, né, que, enfim, afirmam, orientam, inclusive vedam certas práticas aos profissionais de psicologia para com as diversidades, sejam elas étnicas, raciais, de sexualidade ou de gênero. Ou seja, há uma demarcação hoje na psicologia oficial e regulamentada que assume esse tipo de compromisso. E para trazer a memória, não assume por acaso, assume porque a gente tem pessoas diversas ocupando esse espaço. A gente tem pessoas diversas produzindo conhecimento. A gente tem pessoas diversas se organizando politicamente para que possamos ser, hoje, né? E quantas produções diferentes nós temos também. Né? E, enfim, gosto de visibilizar nomes que compõem a minha história, né? Como tu fez com a tua. E, assim, marcar o quão eu sou grata pela história de Jesus Moura no Conselho de Psicologia, quão eu sou grata pela história de Sal Cavalcante, de Jaqueline Jesus, sabe? Enfim, são muitos outros nomes, são muitos outros braços que vem compondo essa outra psicologia, que seja de verdade para esse outro sujeito que está nos textos há muito tempo, né? De uma psicologia que vai pensar o outro sujeito, e não o sujeito universal. Mas que a sensação que eu tenho é que, por vezes, esse outro sujeito só é lido assim como o que tem sofrimentos outros, mas não que ele é diferente do que foi estudado por toda a história da psicologia, que só eram as pessoas de classe média e dentro de todas as normas que tinham acesso a esse espaço. Então, a maioria das teorias construídas pela prática foram teorias construídas olhando um único tipo de sujeito, que morava no mesmo lugar,
que tinha a mesma cor, a mesma orientação sexual, a mesma identificação de gênero, e isso foi instituído como verdade de todas e todos, e todes, né? Então eu acho que para um compromisso ético, estético, político com a diversidade, é preciso lembrar da nossa história, é preciso de memória, tanto de como as coisas começam, de onde as coisas surgem, como de quem fez para que hoje fosse um pouco diferente, né? E a essas pessoas visibilizá-las e dedicar os nossos afetos, né? Entendendo os afetos como uma possibilidade política também, pois os afetos são coletivos, e firmar um posicionamento estético de resistência, de inauguração, de apresentação, de que podemos ser outros, podemos ser outros. E que estamos visibilizando e demarcando que essas categorias elas não mais nos confinam enquanto verdades absolutas sobre quem somos. Enfim, eu comentei muito, não sei se tu quer falar, se alguém tem algum comentário. Vamos ver aqui, né? O que é que o pessoal tem. Eu mesmo tô aqui só, várias anotações, assim, encantada com tudo, assim, de tantas coisas ricas, né, que tu tá trazendo aí, né, compartilhando quando você traz essa questão da memória, né, eu acho isso de extrema importância, a gente poder olhar, né, da nossa ancestralidade, olhar para quem veio antes, poder fazer esse resgate, poder entender as coisas elas estão hoje, como é que foi esse caminhar até hoje, né, entender que se há uma data, né, que essa data ela traz uma visibilidade, né, seja, né, essa questão do mês, né, da visibilidade LGBTQI+, seja o 20 de novembro, ou seja o 13 de maio, seja datas que a gente comemore, que a gente luta, seja data que a gente utilize para fazer críticas mais profundas, né, como o 13 de maio, por exemplo, mas é importante a gente poder entender a historicidade disso, né? E quando tu traz isso, entre tantas coisas, né? Quando tu traz essa questão da estética política, né? Essa questão do poder ser outras, do poder ser outros, né? Dessa possibilidade de ser, né? Que é isso que vem sendo tão violentado, né? Que corpos são esses? E aí tu traz isso, essa interrogação, né, com tanto fervor, que isso já acaba sendo um questionamento que a gente vem se debruçando tanto enquanto sociedade para compreender, né? Então, assim, que corpos são esses que são aprisionados, seja em hospitais psiquiátricos, nos presídios, sabe? Nas instituições em geral, que corpos são esses que estão além, né? Que corpos são esses que estão sendo espancados, né? Então, assim, são vários questionamentos, né? Então, e aí você também traz, aí vê quantidade de coisa que eu tô aqui, e aí tu traz essa questão da academia, né? Eu senti assim muito representada na tua fala, de que esse espaço da academia é um espaço que precisa muito ainda ser ressignificado, né? Uma caminhada muito importante vem acontecendo, mas que a gente ainda tem muito que caminhar, né? A gente não pode deixar de levar em consideração, né? Nós duas somos, né, um exemplo disso. Estamos aqui, né, enquanto profissionais, né, passamos por uma faculdade, passamos por um processo, né, todo lá dentro da academia, estamos aqui, né, mesmo sabendo que somos corpos não desejados desse lugar, né, mas ainda tem muito para se caminhar, né, para se olhar para isso. Mas, enfim, vai complementando aí, Petros, porque eu estou aqui só anotando aqui tantas riquezas que tu está compartilhando. Obrigada pela fala, Cris. Eu acho que, inclusive, essa aproximação, esses diálogos, os afetos que são provocados. Eu estava aqui te vendo falar e eu estava. Sabe, eu sinto que a pandemia causa na gente uma sensação de isolamento absoluto, que às vezes
alguns incômodos que eu venho sentindo com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na psicologia, com as histórias que vêm se apresentando todos os dias. Eu fico, será que só sou eu? Será que isso é um sofrimento individual? E aí, quando a gente compartilha isso, quando a gente compartilha isso em público, olá, Tiago, quando a gente Ah, Tiago é vai. meu sobrinho. Boa noite. Quando a gente vai compartilhando os nossos afetos e percebendo a dimensão coletiva disso que nos toca, disso que nos atravessa. E, de algum modo, eu diria que essa é uma política de fortalecimento, né? E só para evidenciar uma coisa que eu não tinha comentado antes, que eu acho que a gente pode continuar por aqui, é que possibilidades de posicionamentos estéticos políticos são justamente trazer esses nomes para a memória, porque aí pensando na questão, nas contribuições importantíssimas que vem do esforço dos pensamentos decoloniais, é que a gente vive nos países colonizados, eles não vivem uma política de morte, eles vivem sob uma política de aniquilamento. Qual é a diferença de aniquilamento para morte? É que os povos originários, os povos encantados, os povos tradicionais, eles comemoram a morte assim como comemoram a vida. Quando a gente fala de aniquilamento, a gente fala de uma morte que é apagada da história. A gente fala de sequestro de nomes, a gente fala de invisibilização, a gente fala de mortes enquanto números, que é o que a gente está vendo de um jeito avassalador agora com a Covid, né? Então, o que está acontecendo no país da gente hoje, com essa questão das vacinas, da pandemia, do jeito que está se encaminhando, é uma política de aniquilamento. E os números são sempre tantos, os casos são sempre tantos, que é um jeito também de fazer com que os nomes vão passando muito rápidos, que os rostos se percam no meio disso tudo. Eu acho que trazer isso para a memória é uma posição necessária que é estético-política. É colocar esses nomes em evidências. Eles têm história, elas têm história, sabe? E aí, pensando na comunidade LGBTIA+, eu estou cansada de ver nos jornais todo dia notícias de morte, em especial de pessoas trans e travestis, e além de tudo, não são só as mortes que são noticiadas, porque, como eu falei, não é uma política que é só de morte, é de aniquilamento. Então, normalmente, não se usa o nome escolhido, se usa o nome de batismo para fazer o noticiário. No lugar de falar a travesti, falam o travesti. Então, o que é isso se não uma política de apagamento? É para que essa pessoa nem tenha seu nome na memória daqueles que ela deixou. É para que nada dela permaneça e perpetue. É assim também a história da escravização no Brasil. Quem de nós tem o sobrenome originário da nossa família ascendente que veio da África? Os sobrenomes foram sequestrados, a gente carrega os sobrenomes dos senhores e das senhoras. A gente, tudo que era de cultura que não veio da Europa era perseguido e aí foi demonizado, continua sendo demonizado até hoje. Era proibido, por um tempo era considerado crime. Essas são políticas de apagamento. E aí, para demarcar posicionamentos estéticos políticos, a gente visibiliza essas questões. A gente não deixa que os nomes se apaguem. A gente traz os nomes para a vida. E a gente lembra a vida dessas pessoas e comemora como elas puderam viver. E, enfim, era bem por aí que eu queria localizar isso, porque... e aí, novamente, né, nas notícias. Recentemente, a gente teve a notícia do jovem que foi acusado por um casal de ter roubado uma bicicleta e a gente entende que o que aconteceu é porque era um jovem negro, a bicicleta era dele, o ladrão, inclusive, era um homem branco, de Branco. apartamento. E que, enfim, todos os noticiários eram a foto do menino negro que estava lá e era jovem acusa casal de ter acusado ele de ter roubado a bicicleta. Era para estar a foto do casal lá. Era para Isso. estar lá, casal acusa jovem sem a mínima prova por questão de racismo, porque era o único Isso. argumento que eles tinham, sabe? Então,
o que é que são essas coisas que passam nas telas e nos olhos da gente de um jeito tão natural, mas Isso que tu está trazendo, assim, isso me remete também muito às questões das violências domésticas, né? Vários tipos de violência domésticas. O noticiário geralmente coloca assim, sei lá, mulher é agredida pelo marido. Não coloca marido agride a esposa, né? Então, assim, não coloca esse agressor, né? Coloca mulher, sei lá, foi assassinada e tal. Não bota companheiro assassinou, marido assassinou, namorado assassinou, sabe? E é isso que tu tá falando me remete também muito a esses noticiários também, com essas questões do feminicídio. é literalmente um exercício de questionar o que a gente vê. Porque se o que a gente está vendo foi construído, né, por aqueles que queriam sequestrar e dominar tudo em detrimento das nossas mortes, não tem como isso ser entendido como algo simplesmente natural, inocente, banal, como uma desatenção, né? E trazendo novamente para as questões de gênero e sexualidade, e aí falando até da divisão binária mesmo, homem e mulher, o que são a maioria dos cadernos da educação infantil quando tem uma atividade pinte a família, que é a mamãe botando o jantar e o papai chefe chegando do trabalho, sabe? São coisas que a gente vai naturalizando desde muito cedo. Isso. Antes da gente pensar, a gente só fica no é normal. Os Isso é símbolos, né? normal. Os símbolos, né? A gente vai internalizando, né? E aí Isso. eu penso que, inclusive, charges são posicionamentos estético-políticos. Sim. A gente tem visto muitas charges que têm posto outras questões em evidências, que tem feito a gente pensar a partir da imagem de um jeito diferente. A arte, em geral, Sim. que é tão caçada sempre em governos tiranos, em governos de horror, em ditaduras, a primeira coisa que se ataca é a arte. Por que É. se ataca a arte? Porque a arte é o espaço em que a maioria dos corpos marginalizados encontrou possibilidade de permanecer vivendo, de se mostrar sendo outro. A gente tem aqui no Brasil a dança do coco, que é uma dança brasileira, que é uma dança que nasce de povos originários da África sequestrados para cá, que tinham os seus pés acorrentados juntinhos e precisavam se manter dançando. Precisavam trazer de volta para a memória a sonoridade e o movimento daquilo que vinha da história, daquilo que vinha de antes desse sequestro, como produzir, né, rupturas criativas, como dançar mesmo com os pés acorrentados, como fazer, produzir uma sonoridade que nos lembre estar em casa, sabe? Sim. E aí a gente tem posicionamentos estético-políticos em toda a nossa história. Eu venho falando muito disso porque eu falo muito de poética e as pessoas falam muito, mas que poesia é coisa de gente branca, poesia é coisa de gente dominadora. Eu fico, não, gente, isso daí é o pensamento de vocês, que só estão vendo como poesia o que está lá estampado na capa da revista mais hegemônica possível, porque se a gente for olhar para a história de todos os povos que foram marginalizados possuir alguma diferença dos dominadores, é uma história de Sim. produção de arte como política de vida, né? Tem um comentário aqui. Certo. Você pode ler, Pedro? Psicóloga Bianca Lemos, Bianca se estudou no mesmo curso que eu, a gente se formou quase juntos. Me tocou muito o caso da criança de 11 anos que sugeriu trabalho sobre a comunidade LGBTIA+, e recebeu inúmeras mensagens agressivas. Não importa de quem vem, o massacre acontece. Terrível. Sim. Acho que foi semana passada, eu não sei se tu viu, Cris. Uma criança sugeriu num grupo de WhatsApp da escola, porque foi solicitado das crianças que sugerissem temas para os trabalhos que seriam exibidos na escola. E aí um menino mandou, e se a gente fizer sobre a história do movimento LGBT? E aí até a diretora mandou uma mensagem, é aqui a diretora, quem é você? Com certeza não é uma pessoa bem intencionada.
e em seguida Nossa, uma não sei. enxurrada de violência, de pais, professores, assim, majoritariamente vindo dos adultos, recriminando a criança. E aí depois tem um vídeo manchando a imagem para não exibir, enfim, não expor a criança, mas A da criança criança. chorando e da mãe tentando dar algum tipo de suporte e de acolhimento, porque esse tipo de violência e essas políticas de aniquilamento continuam acontecendo nos Sim, espaços que se dizem espaços da educação, é. né? Então, que Os espaços educação de é essa? produção de conhecimento, né? É muito Então, doloroso ter que ver esse tipo de coisa acontecendo, né? A gente pensa isso. que, enfim, algumas Petros, conquistas minha foram. flor, a gente já está caminhando para o encerramento, né? E aí eu já estou trazendo isso agora para não correr o risco, né? A gente passar do horário e eu não conseguir salvar essa live, que essa live ela tem que ser salva, certo? Então aí por isso que eu aviso antes para a gente poder já ir se despedindo desse momento que não se encerra, né? Por aqui, né? Esse é aquele momento da gente poder olhar para questionamentos e você fez convites para questionamentos maravilhosos, sabe? Assim, é aquela live que dá aquela vontade, não, peraí, deixa eu pesquisar aquilo, deixa eu ler um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu me organizar aqui nessas ideias, né? Convites para olhar para temas extremamente importantes, né? E acredito que em outros momentos, né, vai ter para a gente poder estar aqui compartilhando, contribuindo. Quero você de volta nesse projeto. Quero você em outra live. Para a gente poder dar continuidade a tudo isso. Porque você me deixou assim, ó, eu estou aqui, não deixo de anotar. Já estou já anotando mais, é você falando e eu anotando, certo? Então, assim, eu vou te agradecendo, quero para poder te dar um momento, né, de você finalizar. Queria agradecer a todas, a todos, a todos que se fizeram aqui presente. É rápido mesmo, gente. Eu sei que acaba rápido, né? Quando a gente vai, quando vê já passou quase uma hora, certo? Mas vai ter outros momentos, vai ter outras lives, vai ter outros espaços, né? Então, assim, quem não acompanha a Petros no Instagram, vai lá, acompanha o trabalho dela, tá sempre compartilhando informações. Tudo isso que ela trouxe aqui, ela está sempre compartilhando lá no Instagram e eu acho massa poder estar acompanhando mesmo, né? Porque a gente vai acompanhando, tanto fortalece o trabalho, como a gente já vai pegando várias dicas, né? De livros, de leituras, de séries, de pensamento, isso só vem agregar, tá? Então vai lá no Instagram de Peixe. Quem não segue meu Instagram, segue lá também, porque aí eu também estou sempre trazendo conteúdos legais. Minha Flor, gratidão pelo compartilhar desses teus conhecimentos. É sempre muito rico para mim te ouvir. Você sabe quanto eu admiro você, quanto eu admiro o teu trabalho, como eu admiro tua forma de pensar, de ver, de estar no mundo, tá? Então agradeço por estar aqui presente nesse projeto. Um abraço bem forte para você e sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais. Primeiro eu queria te agradecer e dizer que essa admiração é muito recíproca. Eu me lembro de quando eu ainda era estudante de psicologia da graduação e assim, tu era uma das profissionais que estava lá ocupando o conselho de psicologia, sempre engajada com lutas para uma psicologia de compromisso, que demarca seu posicionamento, sempre envolvida com as ações. Então, assim, eu diria que você fez parte e faz parte da minha história como psicóloga, né? E me mostrou possibilidades de ser psicóloga com compromisso com a diversidade. Então, muito obrigada por isso, Cris. Quero muito que a gente continue dialogando. Eu também estou com um projeto de lives com diálogos e saiba que você já está convidada. Dessa vez eu vou te trazer, que é para te ouvir, escutar as coisas que tu tem pensado e produzido. Vai ser Que uma honra maravilha. para mim. Obrigado a todo mundo que acompanhou e que possamos nos manter atentas, atentos, atentos às coisas que se apresentam a nós, às coisas que a gente entende como naturais, porque assim existe uma diferença entre natureza e naturalização que é fundamental para a gente começar a pensar
o nosso modo de vida no mundo. Então, a minha mensagem final é: continuem se questionando, continuem se incomodando e continuem produzindo rupturas criativas, produzindo arte, produzindo vida. E eu acho que esse dia é um dia para a gente lembrar que a gente não deve se silenciar quando disserem que não podemos ser outras e outros, porque podemos. Né? A Revolução de Stonewall fala disso. Vários marcos da história falam disso. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a Cris e a gente se vê. Uma boa noite. Boa noite. Gente, para quem está entrando agora, essa live vai ficar salva. Muita gente me mandou direct, falou comigo pelo WhatsApp: Cris, esse horário eu não posso, tu vai salvar a live? Eu disse: vou salvar a live. Certo? Então essa live vai ficar salva, então é só ir lá no Instagram. Eu vou compartilhar também com Petros, ela também vai compartilhar. E aí, se tiver alguma dúvida, quiser alguma indicação, pode ir lá no Instagram de Petros. Olha, você falou sobre isso, qual é o livro que você acha que eu posso encontrar? Ela é uma pessoa muito aberta para poder estar compartilhando esse conhecimento. E a mesma coisa comigo, também pode falar comigo, certo? Que a gente vai trocando, tá bom? Gente, um beijo, Petros, minha flor, um abraço bem forte e até a próxima, viu? Até a Tchau, próxima. tchau. Boa noite.